Nesta parte 3, vamos falar sobre plano de parto e sobre o que acontece no parto, o que a gente espera de ordem da fisiologia do parto. Bom, então começando com o plano de parto, ele é um documento que informa os desejos e preferências em relação ao nascimento daquele bebê que está sendo gestado. As escolhas para a montagem desse documento devem ser muito bem pensadas, muito bem estudadas, alinhadas com a sua obstetra, com a sua enfermeira obstetra, com a sua doula, com seu parceiro, com sua mãe. É uma conversa que a gente vai tendo ao longo da gestação inteira, entendendo como é que funciona a gestação, como é que funciona o trabalho de parto e parto, para lá na frente a gente realmente pôr numa cartinha os desejos que a gente tem. Quando você está com uma equipe que você contratou, esses desejos vão sendo alinhados ao longo do pré-natal. Mas se você está chegando ali no plantão, pode ser válido uma carta de texto curtinho, bem objetiva do que você espera para aquele parto, para que as pessoas possam te respeitar, né? Não que se você não tem essa cartinha, eles vão fazer o que quiserem com você. Não, mas é um documento, né? Um documento que tem valor que, muito provavelmente, algumas... Eu vou até dizer, violências obstétricas podem ser reduzidas por conta desse documento, desses desejos que a mulher tem. Então, a gente tem aí, de molde, planos de partos imensos. Eu não vou ficar falando aqui de item por vocês, porque até quando a gente chega, igual eu disse, se você já está com uma equipe que você contratou, essa equipe está alinhada com você o tempo todo. Vocês estão conversando junto, como é que vai ser aquele dia, o que você gostaria daquele dia. Agora, se você chega no plantão, ao vivo, com 8 centímetros já, o pessoal às vezes nem tem tempo de ler. Então, informações mais objetivas podem ser mais interessantes. Eu estou aqui com o meu computador e eu vou ler aqui rapidinho e passar para vocês o que talvez valha mais para a gente colocar nesse documento de plano de parto. Então, o que é importante? Eu, fulana de tal, estou com o bebê tal, e o pai do bebê é tal, e informações importantes dessa gestação. Tive uma gestação saudável, de risco habitual, tudo bem, ou então foi uma gestação que eu tive sangramentos, risco de parto prematuro, um colo que abriu-se com 26 semanas. Então, informações assim, gerais da gestação, sem delongar muito, né? Uma gestação saudável, ou então tive diabetes gestacional, risco de pré-eclâmpsia, enfim, alguma alteração anatômica do bebê, né? É legal, tá descrito ali. E aí, a gente pode colocar alguns desejos, como, por exemplo, o ambiente. Eu gostaria que estivesse minha mãe, eu gostaria que estivesse meu parceiro, eu gostaria que estivesse minha doula, gostaria que tivesse ninguém. Durante o trabalho de parto, eu quero luz baixa, eu quero pouco barulho, eu quero que as pessoas conversem muito baixo, eu quero estar muito concentrada. Ou não, durante o ambiente de parto, eu quero é luz mesmo, bota luz de boate, vamos colocar uma música animada. O que eu quero para esse ambiente de parto? Eu quero penumbra, eu quero luz, o que eu quero? Do nascimento, né? Então, estamos aqui em busca de um parto vaginal. Estamos aqui em busca de uma cesárea. Né? O que a gente espera desse nascimento. E aí, o que eu prefiro desse parto? Eu quero ter meu parceiro comigo, a minha doula, eu quero poder comer, eu quero poder beber. Não existe isso de trabalho de parto em jejum, pelo amor de Deus. Ninguém vai fazer uma maratona de 12 horas em jejum. A gente precisa comer, tá? Não existe isso, que mulher não pode comer trabalho de parto. Ela nem vai dar conta de bater aquele pratão, mas uma castanha, um chocolate, um melzinho, coisas que dão energia rápida, porque trabalho de parto é cansativo, é demandoso para o corpo, demandante para o corpo. Então, comer pode e deve, tá? Só biscoito de polvilho e água de coco. Gente, não, isso não sustenta ninguém, né? Corre aí, 4 horas, correndo, sem parar. Só com isso, não dá certo, tá? Não existe isso que não pode comer em trabalho de parto, ok? Agora, estou com uma cesárea agendada, outros 500, tá? Mas você ali no trabalho de parto pode comer. Prefiro que minha bolsa rompa naturalmente ou podem romper minhas membranas. Quero passar pelo mínimo de toques possíveis, né? A gente sabe que não precisa ficar tocando a mulher de hora em hora, a gente pode esperar um tempo maior para fazer esse toque, tá? Caso o meu trabalho de parto seja induzido, eu estaria aberta ao uso de prostaglandina, que é o misoprostol, por exemplo, usar ocitocina, pode descolar membrana,
Isso pode romper membrana, pode descolar membrana. O que eu posso ter de opção caso meu parto seja induzido? Gostaria de passar a primeira fase do trabalho de parto, a fase ativa, em pé, caminhando, deitada no chuveiro. Não sei como eu quero estar no meu trabalho de parto, eu vou ver na hora. Pode ser assim também, porque a gente não sabe como a gente vai comportar perante aquela contração que a gente nunca vivenciou. No nascimento, eu não quero ser, do trabalho de parto, eu não quero ser feita a raspagem dos meus pelos, eu não quero ter uma lavagem intestinal, eu não quero que fique acesso venoso em mim. O que eu não quero no meu trabalho de parto? Em caso de dor, para ter alívio, eu gostaria de usar meditação, respiração, acupuntura, mobilidade pélvica, massagem, caminhada, analgesia. Ou então eu vejo na hora o que eu vou querer comportar. Durante o puxo, né, que é a vontade de empurrar, eu prefiro estar de cócoras, de 4 apoios, em pé, no banquinho, deitada, de lado, na banheira, semi-sentada, deixa eu ver o que mais. Ou então decido na hora, não sei como é que eu vou querer parir, né? Nunca pari, vou querer parir. Ou então já pari, mas eu pari o outro de lado, não gostei de parir de lado, eu quero parir em outra posição. Decido na hora, que é o que mais acontece mesmo. Às vezes, quando a gente tá no consultório fazendo uma vivência da expulsão com um balãozinho chamado Epinou, a mulher ama o Epinou de 4 apoios. Chega na hora do parto, ela não quer ficar de 4 apoios. Ela quer ficar deitada na cama. Tudo bem, ela vai decidir na hora. Então, são opções que você pode usar. Durante o período expulsivo, eu gostaria de empurrar o bebê apenas quando eu sentir a necessidade ou quando a minha equipe me indicar a hora de empurrar. Se eu e o bebê estivermos bem, eu não gostaria de ter um limite, assim, a gente sabe que para primeiro parto a gente tem uma média, assim, pode chegar até 4 horas de período expulsivo. Então, se estiver bem comigo e com o bebê, vamos até esse período, né? Tá tudo bem. Eu gostaria de receber analgesia antes do período expulsivo começar. Eu gostaria de ver o nascimento do bebê através de um espelho. Eu gostaria de pegar o bebê, a cabeça do bebê quando ele coroar. Eu gostaria que minha mãe pegasse o bebê quando nascesse. Por exemplo, no vídeo anterior eu falei disso, sobre episiotomia, que não tem evidência científica nenhuma que é protetora para períneo. Então, a episiotomia não queria ser submetida a episiotomia de forma alguma. Pode fazer episiotomia em mim. Faz episiotomia em mim somente como último recurso, sabe? Se for um parto, se for uma cesariana, eu gostaria de estar consciente durante o procedimento todo, ou não, eu quero apagar, não quero ver nada. Quando o bebê nascer, eu gostaria de vê-lo nascendo, né, o campo abaixado para eu ver o meu filho nascer, por exemplo. Gostaria de ter as mãos livres para poder pegar o bebê. Na cesárea, muitas vezes amarra o braço da mulher, né, por conta da anestesia. Mas eu queria depois, né, ter as mãos livres para pegar. Eu gostaria de que me narrassem a cirurgia enquanto eu falo. Olha, fulano, estamos aqui abrindo, agora estão abrindo tal. Olha, chegamos no seu bebê, nós estamos puxando. Então, narrar enquanto isso, uma opção também. O cordão umbilical. Se estiver tudo bem, pode deixar pulsar 3, 4 minutos. Se estiver tudo bem, pode deixar pulsar até parar de pulsar, mais do que esses 3, 4 minutos. Gostaria que meu marido cortasse o cordão, gostaria de coletar o sangue do cordão, e aí vai ser tal empresa que vai coletar o meu cordão. Então, tá vendo, gente? É muito detalhe. Eu tô falando aqui tudo, mas pra vocês verem que nessa hora, pra você chegar ali no plantão, no momento mais rápido, isso tudo, esse tanto de informação, às vezes não é interessante. Então, se mais simples, olha, minha gestação foi saudável, meu bebê é perfeito, gostaria de ter um parto vaginal, não me ofereça analgesia, eu que vou pedir, gostaria que eu já pegasse o bebê pra mim logo depois que nascesse e que o pai cortasse o cordão. Tá ótimo. Agora, se você quiser escrever isso tudo aqui que eu tô te falando, pode. Então, a placenta, não gostaria de ver a placenta? Ou então ela vai ser coletada e armazenada por tal empresa? Depois que o bebê nascer, eu gostaria já de segurá-lo? Ou não? Pode limpar, pesar, medir, fazer tudo com o meu filho, depois traz no meu colo? Com o bebê,
Gostaria que o exame que o pediatra fizesse fosse acompanhado por mim ou por meu marido ou pela minha mãe, alguém tá lá olhando, fazer as coisas com meu filho. Gostaria que o exame médico fosse feito, que ele tivesse primeiro, o bebê vindo primeiro para mim e depois eu fazer o exame médico, se possível, se o bebê estiver bem. Gostaria que o meu bebê permanecesse com vernix por X horas. Vernix, gente, é muito importante. É uma gordurinha que o bebê nasce, um branquinho, que aquilo ali vai ajudar a protegê-lo do calor. Então, ele está num ambiente de 36 graus, super quentinho, e ele nasce e vem aqui para um ambiente de 24 graus, 30 graus. Então, a temperatura mais baixa que estava acostumado lá. Então, por isso que é importante colocar a touquinha na cabecinha, porque é onde perde mais calor. Touca na cabeça e deixa essa gordurinha dele, porque isso é importante, é uma barreira térmica pro bebê. E aí você pode ficar 24 horas com esse bebê, com essa gordurinha, tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum, não. Não gostaria que meu bebê tomasse banho de chuveiro. Desejo ou não que meu bebê receba o colírio de nitrato de prata. Desejo que meu bebê receba ou não a vitamina K. Então, por isso é importante passar pela consulta com o pediatra no pré-natal, recomendo lá pelas suas 34 semanas, para discutir essas coisas de nascimento de bebê mesmo. Pinga colírio ou não pinga colírio? Dá vitamina ou não dá vitamina? Deixa eu medir e pesar, depois fica comigo ou pode ficar comigo e depois ele volta? Alinhar esses cuidados com o bebê com o pediatra. Gostaria de amamentar imediatamente após o nascimento ou não? Depois que limpo, eu quero amamentar ou eu não quero amamentar? Ou pode dar mamadeira? A amamentação também está nesse plano de parto. Depois do nascimento, todo mundo pode vir me visitar ou não? Gostaria que visitasse somente meu pai, minha mãe e meu irmão. Só. Ou não quero visita nenhuma de tempo nenhum. Que isso às vezes a gente já conversa antes ainda do que lá no parto. Em relação ao primeiro banho do bebê, gostaria que fosse em casa, gostaria que fosse no hospital com a enfermeira. Pro bebê, oferecer ou não oferecer chupeta? Fórmula, não oferecer? Oferecer? Então, assim, é muita coisa que eu falei com vocês. Às vezes não cabe na hora de ficar falando muito isso com uma equipe de plantão. Agora lê meu plano de parto em 5 páginas. Não vão ler. Então, tentem ser mais objetivos, alinha com a pessoa que vai te acompanhar no parto. A mulher tem direito a acompanhante no parto, ela não pode ficar sozinha, é direito da mulher escolher quem ela quiser para o parto. E aí, com essa pessoa, alinhar os desejos daquele parto. Por favor, me ajuda aqui. Se você vê que o pessoal tá querendo me dar analgesia, eu não quero analgesia, me ajuda a brigar, me ajuda a me posicionar. Você viu que o bebê nasceu? Fica comigo, não quero que vá pra lá se o bebê estiver bem, não tem necessidade de socorro pediátrico. Quero o bebê comigo, vigia, tá? Sabe? Então, o saber do que pode acontecer no parto é muito importante para que esses desejos realmente se casem à realidade e não sejam muito difíceis de alcançar e tudo corra muito bem. Então, sugiro assim, eu até escrevi aqui, eu, X, meu acompanhante Y e bebê Z, desejamos vivenciar um parto vaginal com o mínimo de intervenções possíveis, em um ambiente acolhedor, mais escuro, mais silencioso. Esperamos ser respeitados nas escolhas das posturas durante o trabalho de parto. Não me ofereça analgesia, espere-me pelo meu pedido. No nascimento, gostaria de sentir os puxos e ter meu bebê do meu lado, ou ter meu marido do meu lado, coloquei marido, do meu lado para pegar o bebê. Quero amamentar e esperar cerca de 5 minutos antes de cortar o cordão. Obrigada. Pronto, ótimo. Um textinho aqui, um parágrafo simples. Ela não quer analgesia, só se ela pedir. Quer segurar o menino, quer amamentar. Não, beleza, bora. Sabe? Então é legal ter isso documentado pra gente até evitar de uma violência obstétrica, de algo que você não estava esperando, que não fosse necessário. Então é isso. E aí, pra gente ter esse poder, assim, de falar, vamos falar um pouquinho da ordem do parto, da fisiologia do parto. Então, observem aqui, isso aqui, e vão tentar colocar numa ordem correta essas etapas aqui. Então, contrações uterinas, fazer a mala, liberação do tampão mucoso, exercícios para o assoalho pélvico e ligar para parceria, para equipe, para família. Então, dá um pause no vídeo aí, para você tentar colocar em ordem, para a gente discutir agora uma
ordenzinha desses eventos. Pausou? Ok. Então, vamos lá. Respostas. Primeira coisa, exercícios para os músculos do assoalho pélvico. Quem viu lá na nossa aula 2, na parte 2, a gente cuida da musculatura do assoalho pélvico desde o mundo ideal, desde a pré-concepção, antes de engravidar. Mas quanto antes ao longo da gestação a gente cuidar da musculatura do assoalho pélvico, mais bem organizado estará esse corpo para a gestação, para o parto e para o puerpério. Então, número 1, exercícios dos músculos do assoalho pélvico. Fazer a mala lá pelas suas 35, 36 semanas. A liberação do tampão mucoso pode acontecer antes, pode acontecer no dia e você pode nem ver ele sair. O que é o tampão mucoso? A gente tem o colo do útero, o canal vaginal, o útero, o bebê dentro da membrana da bolsa amniótica. E o tampão mucoso é um tampão que fica aqui no colo do útero, entre o colo do útero, o mundo externo e o bebê. E esse tampão mucoso protege de infecções, de micro-organismos de entrar nesse útero. Quando o tampão mucoso sai, não quer dizer que o menino vai nascer naquela hora. Inclusive, o tampão mucoso pode sair de uma vez, bem grandão, ou pode sair aos poucos e ele ir se reconstituindo. Ele pode sair clarinho ou com sangue. Então, não tem regra e não quer dizer que o tampão saiu, o bebê vai nascer. Pode sair hoje o tampão e o menino nascer daqui 15 dias. Não tem regra. Né? Então, o tampão mucoso está aqui, mas não necessariamente ele vai acontecer. Às vezes, pode ser que você vá no banheiro à noite fazer xixi, faz xixi, dá descarga, nem vê que o tampão saiu. Pode acontecer. Muitas vezes isso acontece. Ou o tampão pode sair na hora do parto mesmo, tá? E quando acontece um evento diferente, né? Então, sai o tampão mucoso, comunique a equipe. Parece que eu tô perdendo xixi. Comunique a equipe, que pode ser líquido amniótico. Tô sentindo uma cólica. Comunique tudo, a gente comunica a outras pessoas. Nunca, dúvida alguma, é boba. É tudo informação importante para a equipe, para a saúde, para o bem-estar da mãe e do bebê. E, né, então vamos supor aqui que realmente a pessoa vai entrar em trabalho de parto, tá? Então, o tampão mucoso saiu, avisei meu obstetra, avisei minha enfermeira, e aí eu comecei a ter contrações uterinas. Elas não necessariamente, quando começam, elas indicam trabalho de parto. A gente precisa ter um padrão de contração para aquilo ali ser realmente o trabalho de parto. Então, quando às vezes você escuta assim, fulana ficou em trabalho de parto 5 dias. Ela não ficou em trabalho de parto 5 dias. Ela ficou na fase latente 4 dias, que é quando você tem contrações uterinas sem ritmo, elas vão acontecendo agora, daqui meia hora, aí daqui 20 minutos, daqui 2 horas, sem ritmo nenhum. Então isso não é trabalho de parto. Trabalho de parto é quando temos contrações ritmadas, intensas, duradouras, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, normalmente, um trabalho de parto começa aí, mais ou menos nessa linha aqui. Agora, nós vamos ir para outro bloquinho para vocês colocarem na aula. Ir para a maternidade, trabalho de parto. Então, acabei de dar a dica aqui que o trabalho de parto só começa quando tem contração ritmada. Analgesia, tomar banho e adotar posições verticais. Então, que ordem que isso aí funciona? Pausa, você formar. Agora eu vou falar as respostas. Então, vamos supor que aquelas contrações uterinas ritmaram. E o que é contração uterina ritmada? Para virar um trabalho de parto mesmo. É quando, dentro de 10 minutos, a gente tem de 2 a 3 contrações duradouras, intensas, de mais ou menos 40 segundos. Então, ou seja, a cada 5 minutos, ou um intervalo menor, eu tenho uma contração duradoura. E isso aí vai ritmando. 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, nasceu. Então, o trabalho de parto é quando realmente entra num padrão essa contração. Então, vamos supor que realmente entrou em trabalho de parto. A mulher pode ou não tomar banho. Para muitas mulheres, a água quente do chuveiro é muito boa para alívio de dor. Mas se você não quiser, não tem problema nenhum. E então, você comunica a sua equipe. Quem pode ter equipe, né, da enfermeira ir na sua casa para fazer uma avaliação sua e do bebê, fique em casa e no momento oportuno vocês vão para a maternidade. Ou então, alinhei com o meu obstetra. Quando eu tiver 4 contrações a cada 5 minutos, é para ir para a maternidade. O que você tiver alinhado com o seu obstetra.
Então, vamos para a maternidade com calma. Não precisa correr igual novela, porque parto de primeiro parto pode levar aproximadamente 12 horas. Então, não precisa correr, vai dar tempo. A analgesia pode ser opcional, né? Então, se eu quero passar por um parto sem analgesia, não vou pedir. Mas, não, eu gostaria de uma analgesia. Então, a analgesia entra depois que a gente vai para a maternidade. E aí, por exemplo, adotar posições verticais é muito interessante. É legal para ajudar o bebê a descer, para o corpo ficar alerta, acordado. Agora, tem de ter cuidado também, a equipe tem que estar por dentro. Quando você tem uma rotura, e aí pode ser uma rotura da bolsa, pode ser que o cordão entre primeiro do que a cabeça do bebê. E isso aí é uma situação que a gente não pode ficar forçando a descida desse bebê, que inclusive nem é possível um parto vaginal, né? Quando esse cordão, a gente fala prolapso de cordão acontece, a cesárea é indicada. Agora vamos para mais um esqueminha. Rompimento da bolsa, respirar em um ritmo, fazer força expulsiva, dequitação da placenta, que é o nascimento da placenta, e nascimento. Como é que é essa ordem? Pausa. Respirar em um ritmo. Na aula 1, eu falei sobre isso. Que a respiração é muito importante para a gente controlar a gente, para a gente relaxar nosso corpo. Então, estar em um trabalho de parto é desgastante. A mulher vai ficar cansada, né? A maioria das mulheres fica cansada. Então, respirar em um ritmo para você se organizar e relaxar é muito importante. A bolsa pode romper antes e você não entra em trabalho de parto. A bolsa pode romper antes e você entra em trabalho de parto. Você pode estar em trabalho de parto e a bolsa romper. Você pode estar em trabalho de parto, a criança nascer dentro da bolsa. Então, aqui, essa bolsa pode acontecer em qualquer lugar, tá? Inclusive, nem romper ainda. Mas, normalmente, a bolsa rompe depois que entrou em trabalho de parto e antes do bebê nascer. Normalmente. Depois que o colo do útero dilata os 10 centímetros que ele tem de dilatar, vai começar o período expulsivo e essa mulher tem vontade de fazer força, que é o puxo. Isso aí caracteriza o período expulsivo. Aí o bebê nasce, nascimento. E depois a placenta nasce. A última coisa a nascer é a placenta. E, para fechar, vamos colocar na ordem essas questões aqui. Tricotomia, que é raspagem de pelo. Enema, que é lavagem intestinal. Anestesia. Ocitocina artificial. Episiotomia e ficar deitada. Nem vou dar tempo para vocês colocar isso aqui, porque isso aqui tudo não é obrigatório. Isso aqui, como se diz, quase que não existe. Isso aqui você vai fazer se você quiser, tá? Uma pegadinha. Tricotomia, enema, não são... Antes era feito de forma rotineira, episiotomia também. Em muitos lugares ainda a episiotomia é feita de forma rotineira, mas não é evidentemente comprovado, cientificamente comprovado. Não é uma evidência forte qualquer dessas intervenções. Então, essa aqui é a pegadinha, só para vocês ficarem espertos. E aí, vou fechar aqui falando um pouquinho do papel da equipe no trabalho de parto, né? Então, a gente viu sobre o plano de parto, qual é a ordem do parto e o que cada profissional, cada pessoa que está ali no trabalho de parto tem um papel. Então, vamos considerar aqui que é a maior parte das pessoas, a mulher está acompanhada do seu parceiro, do pai da criança, nesse nascimento. E esse parceiro é quem, né, a maioria dos casos, tá, gente? É quem fez aquele bebê. Vocês desejaram aquele bebê. Vocês colocaram todo o amor para aquele bebê. Que então no trabalho de parto seja assim também. O bebê é feito junto com a liberação de muita ocitocina. E o trabalho de parto acontece com a liberação de muita ocitocina. Então, quando o casal está conectado, está alinhado, está esperançoso pela chegada desse bebê, o trabalho de parto acontece de outra maneira. Então, que esse pai desse bebê, que esse parceiro seu, realmente seja a sua fortaleza, seja a sua... seu porto seguro, onde você pode confiar, entregar, relaxar. Então, o papel dessa parceria é muito grande. E aí, se não for o pai da criança, o parceiro, pode ser a mãe, pode ser a tia, pode ser a sogra, qualquer pessoa que você escolhe estar ali com você como seu acompanhante, deve ser uma pessoa que você deve se sentir confortável e segura
e feliz de estar ali com aquela pessoa. E aí, né, os outros profissionais, quais são os papéis deles? O obstetra, ele vai ser um profissional de apoio, de segurança, de cuidado, que ele vai ter decisões importantes para a segurança sua e do seu bebê. É quem prescreve medicamento, é quem faz sutura, é quem faz cesárea, quem faz monitoração da mãe e do bebê durante o trabalho de parto. É quem deveria respeitar a mulher como personagem principal do nascimento. Quem preenche o partograma, que é o gráfico como o parto está acontecendo, assim como a sua evolução de parto, e executa e assiste qualquer emergência obstétrica durante aquele trabalho de parto. Um enfermeiro obstetra também é muito importante para apoio, para segurança, para cuidado dessa mulher. Ele também realiza suturas, também pode prescrever medicamentos respaldado por protocolos da instituição, monitoriza a mãe e o bebê, respeita a mulher como protagonista do trabalho de parto, gerenciar as intercorrências que podem levar em risco a saúde da mãe e do bebê, identifica problemas durante o trabalho de parto, questões que podem estar inviabilizando o acontecer desse trabalho de parto, estimula o contato da mãe e do bebê assim que nasce, incentiva o aleitamento, preenche o partograma também, que é a evolução do trabalho de parto, também executa emergências obstétricas como distócia de ombro. O enfermeiro tem muito papel importante dentro de uma sala de parto, muito mesmo. Outro profissional que pode estar com você no seu parto é a doula, né? Ou o doulo, pode ter o doulo também, que também é uma figura de apoio, de segurança, de cuidado, que promove métodos não farmacológicos de alívio de dor, como a massagem, bolsa de água morna, usar um leque, usar água, usar bola, usar movimentação. A doula também respeita a mulher como protagonista do trabalho de parto. Estimula também o contato logo do nascimento do bebê com a mulher e incentiva o aleitamento. Você também pode ter uma fisioterapeuta pélvica no seu parto, que também vai te promover segurança, vai te apoiar, também vai te promover métodos não farmacológicos de alívio de dor, vai ter atenção à biomecânica da pelve. Então, na hora que o bebê está descendo pela pelve para nascer, às vezes, se você tem uma restrição de movimentação, isso inviabiliza a descida desse bebê. E o fisioterapeuta tem esse olhar da biomecânica da pelve para ajudar na descida desse bebê, no encaixe dele melhor para o nascimento dele. Respeita a mulher como protagonista do parto, também estimula o contato prematuro da mãe e do bebê, incentiva o aleitamento e, voltando um pouquinho, acompanha a evolução do trabalho de parto a fim de corrigir essas intercorrências, principalmente de posicionamento. Muito bem, gente. Então, nessa aula 3 a gente falou um pouquinho de organização do trabalho de parto e na nossa última aula vai ser bem da fisioterapia, sabe? Que eu vou falar de mobilidade pélvica, posições de relaxamento, para controle da alívio de dor. Então vai ser bem mais focado ali do físico, do trabalho de parto. Então fica comigo para a parte 4. Até mais!